A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida. Estamos de volta com o seu Repórter Cultura nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro. A hora certa por aqui, 7 horas mais 33 minutos, sempre no oferecimento de Lojas Gart, desde 1921 sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do Supermercado Chit, seu amigo perto de você. Já estamos aqui com os nossos comentaristas na manhã desta terça-feira, Osmar Bento Campregher e Júlio Redel, para o Política com Pimenta, mais uma edição do Política com Pimenta, este quadro bissemanal, que vai ao ar toda terça e toda quinta-feira, a partir aí das 7h30, são 15, 20 minutos em que o pessoal fica debatendo, comentando os principais assuntos da política nacional. E assunto é o que não falta na nossa política nacional. Vamos começando cumprimentando o meu amigo Júlio Reda. Um abraço, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, Osmar, a equipe da rádio, aos nossos ouvintes, né, que nos acompanham aí pela live, pelo YouTube, pelas ondas da rádio. Osmar Bento Campregher, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Odair, bom dia, Júlio, bom dia à equipe da Rádio Cultura e aos nossos ouvintes e telespectadores. Muito bem, temos telespectadores com certeza. Lembrando que quem tem televisor Smart TV pode nos acompanhar aí através do seu televisor Smart TV, acessando o canal do YouTube da Rádio Cultura de Timbó. Vamos para o primeiro tema a ser discutido, debatido na manhã desta terça-feira, já que estamos em Carnaval, hoje é o dia oficial aí do Carnaval. O Júlio já parece que falou aí antes que desfilou na Unidos do Sofá. Foi isso, a escola de samba Unidos do Sofá? Depois a gente vai descobrir qual foi a do Osmar aí também. Mas Carnaval da Desconstrução é uma pergunta essa. Beija-Flor ataca a independência do Brasil e quer mudar a bandeira do Brasil. Durante desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis promoveu ataques à independência do Brasil, sugerindo inclusive mudanças na bandeira do país. Conforme a Beija-Flor, o grito do Ipiranga deu início à história de uma nação excludente e desigual. A emancipação brasileira dos portugueses, proclamada por Dom Pedro I, ocorreu pelo sacrifício da população em benefício dos colonizadores, enfim, e outras questões ideológicas em outros desfiles que a gente viu por aí também. O que vocês acham agora dessa situação das escolas de samba trabalharem e muito fortemente nesse carnaval, especialmente, essas questões ideológicas, político-ideológicas? Júlio Redel, você. Então, vamos lá, né? Porque para nós, carnaval, na verdade, é cumprir as responsabilidades, né? A palavra carnaval em si, ela é originária do latim e significa retirar a carne. Pela história, o carnaval foi um período, né, um período de festas aí profanas, originárias lá na antiguidade, recuperadas depois pelo próprio cristianismo, que começava lá no Dia de Reis e acabava com a quarta-feira de cinzas, as vésperas da quaresma, né, que seriam aqueles festejos aí populares. Caracterizava-se na época justamente pela liberdade de expressão, né, e do movimento. E depois, com a quaresma, é um período de jejum, penitência, oração, e também de voltar e se controlar com relação aos prazeres. Infelizmente, atualmente, a gente vê aí uma deturpação desses valores e, culturalmente, hoje eu vejo que o carnaval ele não agrega em nada para a nossa história e para o Brasil. A gente pode ver já pelo próprio resultado, pelo próprio descrição ali do que foi lida, né, essa questão da Beija-Flor, né, que com a emancipação do Brasil de Portugal, proclamada por Dom Pedro, ocorreu aí o sacrifício da população em benefício dos colonizadores. A gente vê aí o resultado justamente da filosofia do pensamento de Paulo Freire, né, quando as pessoas acabam não estudando, né, não tendo conhecimento da sua verdadeira história, do quanto sacrifício o Brasil passou através das suas evoluções e o amor que o próprio Dom Pedro e a família imperial tinham
na época justamente para permanecer no Brasil e buscar essa independência. Então, não fomos colonizados, não fomos explorados assim como aconteceu por muitos outros países. Talvez hoje o Brasil não seja tão bom, não seja melhor do que muitos outros, pela sua cultura, por essa cultura que a gente vê aí demonstrada pelo próprio carnaval, porque cabe a cada um de nós querer a sua evolução, o seu crescimento. Então, hoje, o jeitinho brasileiro, infelizmente, é o que acaba puxando o Brasil para trás. Politicamente, a expressão é de direito, mas não é de hoje que a gente vê várias escolas de samba utilizando desse meio, dessa festa, né, desses desfiles, para colocar coisas negativas. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas, infelizmente, é o que acontece e é condenável. Osmar Bento Campreguer, seu posicionamento a respeito, Osmar. Bom, em primeiro lugar, a liberdade de expressão é algo defendido por todos. E a escola de samba Beija-Flor está fazendo isso, ela está se expressando livremente como ela tem direito de se manifestar. Eu não conheço o tema em profundidade, mas quando ela fala dos colonizadores, de fato, o Brasil ele continuou sendo colonizado depois da independência, porque praticamente ele ficou escravo da Inglaterra, porque para se libertar de Portugal, ele pegou empréstimo da Inglaterra e para ver a sua independência reconhecida, ele recorreu a favores de outros países que continuaram a explorar o Brasil. Talvez seja essa a temática que a escola de samba Beija-Flor quer levar ao público. Mas eu quero dizer o seguinte, contados os pontos das escolas de samba amanhã, quinta-feira, essa manifestação vai ter zero importância para o Brasil. Então, simplesmente é um enredo, dentre tantos enredos que são feitos ou cantados na avenida. Então, isso não é uma expressão política, sim, de realidade, porque ela retrata a história do Brasil, mas que vai morrer na quinta-feira, porque amanhã é o resultado final e ninguém vai dar bola para o enredo, mas sim para quem ganhou o desfile. Essa é a minha opinião sobre esse caso. Muito bem, nós vamos para o segundo tema, então, que ainda a temática acaba sendo carnaval, mas muda totalmente o enfoque, porque um grupo sem terra, Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, invadiu fazendas no oeste do estado de São Paulo no final de semana, batizou esse evento de Carnaval Vermelho, e essa mobilização reuniu cerca aí de 1.000 famílias e foi concentrada nas cidades de Marabá Paulista, Sandovalina, Presidente Venceslau e Rosana, localizado na região de Presidente Prudente. Então, o movimento do Sem Terra, agora, durante esse governo, já começa a se manifestar aí com algumas invasões. Osmar, já que você finalizou, começa esse tema, então. Bom, eu chequei essa informação e eu vi que, de fato, houve concentração, uma invasão, aliás, e eu também já vi que a justiça já determinou a desocupação. Então, esses movimentos, eles sempre existiram, e eu acredito que vai demorar muito para eles deixarem de existir, e eles já foram tratados da forma que devem ser feitos, na justiça. E a justiça determinou a desocupação, e isso no interior de São Paulo. E, inclusive, tem aquela associação dos produtores de soja que entrou na justiça e outras associações, então está resolvido. A minha opinião, sou absolutamente contra fazer algo contra a lei. Sou contra essas manifestações, sou contra as invasões, sou contra tudo o que não consta na lei. E os sem terras devem sofrer as consequências dos atos deles e também tem que verificar o direito deles. Mas, enfim, invadir terra é contra a lei. Logo, tem que ser aplicada a lei e a justiça já está agindo nesse sentido. Então, não vejo esse ou aquele governo que vai... Esse governo tem até a simpatia dos sem terras, mas quem determina se fica ou não é a justiça. E a justiça já determinou que os sem terras devem deixar aquelas propriedades invadidas.
Júlio, seu posicionamento a respeito desse tema, Júlio? Eu achei interessante a colocação do meu colega, né, que esse pessoal tem a simpatia pelo PT, né? Realmente, né, a gente vê que esse governo atual aí ele tem algumas simpatias, né, por corruptos, né, por invasões e assim por diante. Essa questão dessa invasão vermelha aí é uma vergonha, né? Como diz, para eles parece uma festa, né? Carro, caminhão, o pessoal vai entrando, vai invadindo. Eu não sei, eu conheço muitas pessoas que têm seu trabalho, têm seu emprego, conseguem manter a sua dignidade dentro de condições aí difíceis, né? Porque não é fácil. Hoje a grande maioria de nós está aqui cumprindo as suas responsabilidades, não está pulando o carnaval e não está invadindo nenhuma propriedade particular. Então é isso que tem que ser deixado bem claro, né? Talvez era interessante o nosso presidente da República ele dar uma declaração assim como ele deu quando houve aquela invasão lá do Congresso, né, do Senado Federal, da esplanada dos ministérios lá, justamente colocar isso na fala dele, que é um terrorista, né? São terroristas estes, né? Não foi bem assim que foi dito por ele na época, né? Então, cadê o nosso presidente para subir em palanque? Porque ele ainda acha que está fazendo um discurso para não se reeleger, né? Para se manter no governo, parece. Então, toda vez é uma história diferente. Agora, a grande pergunta é, será que o PT ele quer solucionar esse tipo de problema no Brasil? Será que ele quer solucionar o problema de falta de água lá no Nordeste? Né? Será que ele quer resolver o problema dessa reforma agrária? Será que ele quer resolver o problema das pessoas sem casa? Né? Porque recentemente ele fez uma entrega aí de casas aí do Minha Casa Minha Vida, que eram lá da época de 2010, né? Que foram concluídas pelo governo anterior e agora ele conseguiu entregar. Então, o governo anterior ele teve um recorde de entregas de títulos de terras justamente para essas pessoas assentadas. Então, a questão é, será que ele quer resolver ou ele quer manter essas pessoas numa falsa esperança para um futuro político? Muito bem, esse foi o segundo tema de debate na nossa terça-feira e nós vamos para o último tema, então, para os nossos amigos debaterem. Só um comentário a respeito dessa situação aí do sem terra, que a gente percebe aí nas matérias que eles só não têm terra, mas eles têm carro, têm caminhonete, tudo, né? Chegam lá motorizados e com muita estrutura, aliás, para invadir as terras, que parece que é a única coisa que eles não têm. Muito bem, Se fazer um teste de afiar uma enxada e capinar, eu acho que a grande maioria não passa. Pois é, vamos para o nosso último tema então, o tema que inclusive está na nossa enquete no dia de hoje, a proposta de mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal sem direito à recondução, proposta aí de um senador lá do Amazonas, e que já teve aí assim a porta aberta por conta do Rodrigo Pacheco, já deu sinalização positiva para que ao menos essa discussão aconteça, Júlio. Olha, é uma sinalização do Pacheco. O Pacheco está... Claro que boa parte dos senadores gostariam de protocolar um pedido de impeachment, mas o Pacheco deixou muito bem claro que isso não vai acontecer, né? Que as próprias casas têm que se resolver internamente. Então, para tentar apaziguar um pouquinho, e eu acho válido, sim, essa proposta, inclusive, né, foi apoiada pelos nossos senadores aqui de Santa Catarina também, na sua maioria, pelo que andei lendo, porque hoje o mandato de um juiz ali, um juiz não, né? Na verdade, de um ministro, né? Eles não são nem juízes, muitos deles, na verdade, nem conseguiram passar em concurso. Então, acho que isso é uma das primeiras questões também que deveria ser discutido. Mas tem que ir aos poucos, né? Esses ministros, quando indicados, são indicados pelo presidente da República. Se é um poder, ele não deveria ser indicado pelo presidente da República. Nós temos o executivo, que é eleito pelo povo, nós temos o legislativo, que é eleito pelo povo, o judiciário, como um poder de resguardar, de guardar a nossa Constituição, justamente deveriam ser pessoas com conhecimento jurídico, assim como tem na sua própria prerrogativa, mas que pudessem seguir através de uma carreira, talvez, né? Que fossem juízes ali dos tribunais regionais, por exemplo, né? Pessoas que tenham aí um conhecimento e não porque puxaram o saco de algum político e conseguiram chegar lá e depois tem que
retribuir esses favores. Eu acho que precisaria, sim, fazer uma reforma, uma mudança realmente em todas as diretrizes dessas nomeações, e não apenas essa questão do tempo, né, de aposentadoria. 8 anos também não vai mudar nada. Vou resgatar aqui um pedaço de um trecho, né, do discurso do Ulisses Guimarães, quando ele foi promulgada a Constituição, que ele diz aqui, abre aspas, traidor da Constituição é traidor da pátria. A moral é a cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República cuja, pela corrupção impune, tomba nas mãos dos demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Então, quando não tiver dentro da Constituição princípios que possam ser atribuídos em algum julgamento, eu volto ao que diz a moral. E é isso que está faltando hoje no STF, no Supremo Tribunal Federal. É uma interpretação falha, muitas vezes, da nossa Constituição, não levando em conta a nossa moral. Osmar Bento Campregar, para fechar o nosso Política com Pimenta de hoje, sua opinião sobre essa proposta que tramita no Senado. Bom, eu também quero dizer para o meu colega que se jogar uma carteira de trabalho na mesa da família que ocupou o poder, também vai ter uma corrida muito grande, porque aquele povo lá não sabe o que é uma carteira de trabalho. Com relação ao STF, eu vejo com bons olhos essa medida. Eu, particularmente, acho pouco, 8 anos, mas é um começo. Acho que deveria ter mandato, não deveria permanecer mais do que isso ou algo. 8 anos é um tempo, mas poderia ser 12, poderia ser um tempo qualquer, mas com mandato, não permanecer 30 anos como estão permanecendo hoje. Se os ministros forem se permanecendo as leis de agora, vão ter ministros, o Nunes, o Cássio Nunes, o Mendonça, o Moraes, que vão sair em 2050. Então, o ministro se torna muito poderoso dentro do Supremo. Então, eu acredito que isso é ruim para a democracia. Eu acredito que um mandato bom seria 12 anos, que é um mandato razoável, mas discutindo o valor, o mandato já eu acho uma medida boa. Com relação à nomeação, eu acho que, como está agora, está ótimo. Está certo, não ótimo. Porque, na realidade, os ministros, eles não tomam decisões por falta de conhecimento jurídico. As decisões deles não são por falta de conhecimento jurídico, porque eles têm uma assessoria já muito tarimbada, então não é esse o problema. O problema são os posicionamentos políticos. Nós tivemos 2 ministros que foram nomeados no último mandato, que aparentemente caíram de paraquedas, principalmente o primeiro. O segundo até tem mais conhecimento. O que eu acredito que deveria ocorrer também é que seja proibida a nomeação de pessoas que atuaram na administração, na última, ou do mesmo partido, porque eu acho que isso contamina muito. O último presidente nomeou um ministro dele, então eu acho isso ruim. O anterior também vai nomeando, então, esse eu acho ruim. Então, deveria se criar restrições quanto a quem ocupou o cargo na gestão não poderia ocupar o mandato, o Ministério do Supremo. Então, acho que isso são medidas saudáveis. Acho difícil a aprovação ainda, mas acho uma ideia boa e acredito que alguma coisa vai ser feita nesse sentido. Então, eu vejo com bons olhos, sim, mas alguns problemas vão permanecer, porque, na realidade, o problema sempre vão existir. Muito bem, esse foi o nosso Política com Pimenta desta terça-feira, dia 21 de fevereiro. Nós voltamos com o quadro na próxima quinta-feira, a partir daí das 7h30 da manhã. Um abraço para você, Júlio, até na quinta-feira. Um abraço, Odair, Osmar, Aldori, ali, equipe da rádio, os nossos ouvintes, até na próxima quinta-feira, então. Um abraço, Osmar, até na quinta-feira. Abraço, Odair, Júlio, aos nossos ouvintes e à equipe da Rádio Cultura.